Estão desenvolvendo uma vacina contra a dependência de cocaína e crack, você sabia? Provavelmente muitos de vocês já estão sabendo sobre essa vacina, muitos ainda bastante ansiosos, né? Quando que essa vacina vai estar disponível para o público em geral? As pessoas me mandam muitas perguntas no meu WhatsApp com relação a isso. Rodrigo, quando vai estar pronta? Na verdade eu não sei, mas eu resolvi atualizar vocês sobre o andamento dessa vacina e o que eu penso a respeito da vacina para tentar desconstruir um pouco muitas desinformações ou expectativas fantasiosas de cura milagrosa com relação à vacina. Eu não quero desmotivar ninguém, mas eu quero informar a vocês o que eu penso sobre a vacina, quais vão ser os benefícios dessa vacina, como ela pode ajudar o tratamento da dependência de crack e cocaína. Então fique até o final do vídeo se você quiser saber mais sobre essa vacina. Já clica aqui no link, siga o nosso trabalho, curta, ative o sininho para receber os nossos conteúdos, né, todos os nossos vídeos, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp, é gratuita, lá você poderá fazer parte dos nossos grupos de prevenção de recaída, é tudo gratuito, tá? O link está na descrição do vídeo, grupo de apoio para familiares, e também se você tem o interesse de ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo e ao mesmo tempo tem interesse em ter acesso aos nossos cursos de capacitação, o link está na descrição do vídeo, seja membro da Academia SOS, a nossa área de membros. Lá você vai ter acesso a muitos cursos de capacitação em dependência química. Bom, a vacina, né? Vacina contra a dependência de cocaína e crack. Você acha que ela vai resolver o problema da dependência química? Depende do que você entende por resolver o problema, tá? Eu acho que essa questão da concepção sobre o que vem a ser resolver, o que vem a ser funcionar, é muito ingênuo ainda, muito inocente na cabeça de muita gente, tá? Então, só para atualizar vocês, né, a vacina parece que agora que começou a iniciar os testes em humanos, tá? E de acordo com o site da Universidade Federal de Minas Gerais e também de acordo com a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que é um dos órgãos que estão financiando, custeando essa vacina, há previsão de que essa vacina, tá? Previsão, tá, gente? Não é certeza, tá? Vamos prestar atenção no que a gente fala. Previsão. A previsão é de, em média, 4 a 5 anos. Então, lá por volta de 2029, 2030, essa vacina poderá estar disponível, assim, aberta ao público, né, para você muitas vezes tomar. Aí a gente não sabe ainda se eles vão disponibilizar isso na rede de saúde pública, no SUS, se vai vender em farmácia, como que vai ser disponibilizado isso aí? Isso a gente não tem informação ainda. Mas a gente tem uma previsão aí de mais ou menos 4 a 5 anos. Isso porque, gente, pesquisa científica demora, tá? Não é da noite pro dia. As pessoas querem as coisas do dia pra noite, mas não é assim que se faz ciência. Tem também a questão da autorização da Anvisa para iniciar testes em humanos. Então agora que foi, antes eles estavam fazendo testes ainda em animais, né, em ratos. Agora foi autorizado, demorou mais de 1 ano para a Anvisa autorizar o início das pesquisas em humanos, porque a pesquisa ela tem que cumprir uma série de protocolos da Anvisa para poder ter a licença, a autorização para poder realizar esses testes. Tem que ser seguro, porque se for alguma coisa que coloque a vida humana em risco, pode dar problema, principalmente para as pessoas que vão se voluntariar para isso, né? Perguntaram para mim também, falaram, como é que eu faço para me voluntariar? Olha, provavelmente você pode ver no site da Universidade Federal de Minas Gerais, mas eu acredito que não está aberto assim. Foi selecionado um público bastante específico, não foi aberto para qualquer um se candidatar. Então eu acredito que você não vai conseguir se voluntariar para esse trabalho, pelo menos agora. Talvez eles possam abrir aí em uma segunda etapa, né, abrir para a população em geral se voluntariar, enfim. Mas por enquanto ainda não está aberto, não está aberto para o público em geral. E vamos lá então. O que eu penso sobre a vacina? A vacina vai resolver o problema? Depende do que a gente entende por resolver, como eu já falei. E também nós temos que entender como que funciona essa vacina. Vamos começar por isso. A vacina, para quem não sabe, por que ela chama caliscoca, né? Porque é uma molécula chamada calichareno, uma molécula orgânica sintética, que é uma forma, eles falam, né, que é uma forma de um cálice. Então essa molécula, ela se une à molécula de cocaína, aumentando o seu volume. Aumentando o seu volume, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica do cérebro e assim não chegando ao sistema de recompensa cerebral, que é onde a cocaína produz o efeito desejado da droga.
Tá? Então, a cocaína, né, quando se une a essa molécula, fica maior e não consegue ultrapassar essa barreira. Essa barreira hematocefálica, ela protege o cérebro. Então, a cocaína ela não consegue... essa barreira, ela protege o cérebro, mas as substâncias psicoativas conseguem ultrapassar essa barreira. Por isso, a pessoa, quando usa uma substância, ela tem o efeito desejado ali. Álcool, cocaína, crack, cigarro, enfim, qualquer droga, né? Mas... com essa vacina, ela vai se unir à molécula de calicharene e não vai ultrapassar a barreira hematocefálica, inibindo o efeito, bloqueando o efeito da droga. Então, o que acontece? A pessoa toma a vacina, bloqueia o efeito da droga. Se ela for usar droga, ela não vai ter o efeito, vai bloquear o efeito, então não vai ter euforia, não vai ter pico de euforia, não vai ter prazer, não vai ter nada. Não vai ter alívio, não vai ter nada. E isso, em partes, pode levar as pessoas a achar que resolveu o problema. Porque se a droga não faz mais efeito, problema resolvido. A pessoa vai parar de usar porque a droga não dá mais barato. Olha, pode ser que sim, mas pode ser que o problema não esteja totalmente resolvido. Porque o que acontece? Se o efeito não bate, 3 coisas que a gente tem que se perguntar. Será que a pessoa não vai trocar a substância? Será que a pessoa não vai aumentar a dose? Ou será que a pessoa não vai trocar o jeito de usar? Por exemplo, uma pessoa que cheira vai tentar usar crack. Tudo bem que o crack também pode não bater, porque a vacina é contra cocaína e crack, né? Lembrando, a vacina é contra cocaína e crack, não é contra droga, tá? Porque tem gente aí falando isso também. Ah, vale pro álcool, vale pro cigarro. Não, é cocaína e crack. Qualquer outra droga a vacina não vai ter efeito. Então, será que é o fim do problema? Quando você bloqueia o efeito da droga, será que a pessoa não vai buscar uma outra droga? Porque quando você bloqueia o efeito, você resolveu o problema do efeito, mas você não tratou o que leva uma pessoa a buscar aquele efeito. É isso que a gente tem que se perguntar. Porque o que leva uma pessoa a usar droga? Pode ser vários motivos, mas às vezes a própria abstinência. A vacina, ela não promete alívio da abstinência, ela não promete alívio da fissura. Ela promete interromper, bloquear o efeito da droga, mas a pessoa vai ter vontade de usar do mesmo jeito. E daí como é que faz essa vontade de usar? O que vai fazer com essa vontade de usar? E se essa pessoa muitas vezes, né, porque a gente fala que muitas vezes a droga, o corpo não usa sozinho, né? Muitas vezes a pessoa usa a droga por causa de uma dor psíquica, um sofrimento psíquico, problemas emocionais, problemas de estresse, de ansiedade. E daí o que vai fazer? A pessoa muitas vezes tem uma dor que ela alivia com a droga. Você resolveu o problema da droga, mas não resolveu o problema da dor. Como que vai acontecer? Se a substância parar de fazer efeito, mas a vida dessa pessoa continuar doendo, essa pessoa ainda continuar em sofrimento. O que acontece com essa dor? O que acontece com esse sofrimento? Então, a gente tem que entender que a pergunta não é se a vacina funciona. A vacina pode até funcionar, mas funcionar para bloquear o efeito, mas ela não vai resolver a dor da pessoa, né? Então, a gente tem que perguntar o seguinte, a gente não tem que se perguntar se a vacina vai funcionar ou vai resolver o problema. A gente tem que se perguntar o que a vacina está tentando curar. O que ela está tentando curar? Só o efeito da droga? Mas e a dor? Né? E o trauma? E a história de vida? E a aprendizagem dessa pessoa? Que ela aprendeu a usar droga, ela aprendeu muitas vezes a se sentir bem com o efeito da droga. Então daí você tira a droga, bloqueia o efeito, ela não vai mais se sentir bem. Se a droga serve para aliviar, se a pessoa busca alívio na droga e a droga não causa mais alívio, como essa pessoa vai ficar sem esse alívio? Aonde ela vai buscar se aliviar? Então nós temos que pensar sobre isso. Então, dito isso, a vacina, eu acredito que ela não vai resolver o problema da dependência química, uma opinião minha agora, tá? Ela não vai curar ninguém, não vai resolver o problema. Ela vai bloquear o efeito da droga. Talvez, para uma pessoa que recai muito, vai ser beneficiada com essa vacina, porque a vacina pode evitar que a pessoa recaia constantemente, sucessivamente, que o grande problema da recuperação muitas vezes é as recaídas constantes. A pessoa não consegue ficar sequer 1 semana, 2 semanas sem usar. Ela tem que usar toda semana, todo dia. É uma dificuldade enorme para ficar 1 mês sem usar. Pessoas que são internadas, às vezes, né? Logo quando pisa fora da clínica, fora da comunidade terapêutica, acabam recaindo, acabam usando. Então a vacina pode ajudar a pessoa a ter um tempo maior aí para se adaptar à vida em sobriedade. Mas vacina nenhuma vai resolver a dor,
vai resolver o sofrimento psíquico do indivíduo, vai fazer milagre, a vacina não vai curar a dependência química, a vacina não vai fazer nada disso. Não acredite em promessas milagrosas com vacina. Eu vejo muita gente que está se fantasiando, se iludindo, se deixando levar por uma expectativa ingênua de que essa vacina vai resolver todos os problemas de dependência química dele ou do familiar dele. Né? Aí, quando essa vacina estiver disponível e a pessoa talvez tomar essa vacina e não resolver, o que você vai fazer? Como que você vai reagir? Qual vai ser sua frustração? Porque muitas vezes a frustração do familiar ou do próprio usuário não é com a recaída, é com a expectativa frustrada. Ele criou um castelo mágico, né? Ele fantasiou uma recuperação que não existe. Ele depositou muita expectativa em cura milagrosa. Ele acreditou em solução mágica. E daí essa solução mágica não aconteceu e ele se frustrou. Então vamos colocar o pé no chão, vamos torcer para que essa vacina dê certo, vamos torcer para que ela seja disponibilizada para toda a população e vamos torcer para que as pessoas entendam que ela vai ser um grande recurso farmacológico, terapêutico, para auxiliar no tratamento da dependência química, mas não vai ser a cura da dependência. Parem de acreditar que uma vacina é capaz de resolver todos os problemas de um ser humano, que não resolve. A gente sabe que a dependência química ela é multifatorial, ela é biológica, ela é psicológica, ela é emocional, ela é social, ela é comportamental. A vacina não vai fazer você se comportar diferente, tá? A vacina não vai fazer você aprender a dizer não para os amigos que te chamam a usar droga. Você vai ter que aprender a dizer não. Vacina não ensina habilidade social. Vacina não ensina a habilidade de lidar com estresse, com ansiedade, com frustração, com medo, com decepção, com tristeza, com raiva. Vacina nenhuma vai fazer isso por você, tá? O que a vacina pode fazer é te dar um tempo para que você se reorganize, né, e construa uma vida em sobriedade. Certo? Ficou com dúvidas? Mande no WhatsApp, na nossa comunidade que eu respondo e até o próximo vídeo.